Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos circuitos trifásicos. Esta é a última parte deste assunto, onde nós vamos tratar algumas situações especiais que dizem respeito aos circuitos trifásicos. Na realidade a gente já vai trabalhando diretamente com alguns exemplos para mostrar essas situações para vocês, tá? A primeira situação é um circuito deste tipo, onde nós temos cargas em estrela e cargas em triângulo. Aqui nós estamos tratando de um circuito, na realidade, equilibrado, tá? Não vamos tratar de um circuito desequilibrado desse tipo. Então, o exemplo aqui ele dá o seguinte enunciado. Dado o circuito a seguir, determine as correntes de linha em notação polar, as potências ativa, reativa e aparente totais, bem como o fator de potência resultante do circuito. Então, esse aqui é um caso típico de circuito que temos tanto carga em triângulo quanto a carga em estrela. Tá? Então, apesar de as cargas estarem neste formato, ele ainda é um circuito equilibrado. E ele é um circuito equilibrado porque a parte triângulo ela é exatamente igual, tá? E a estrela, mesma coisa. Aqui temos que salientar o seguinte: para a parte que é ligada em triângulo, nós temos que utilizar as tensões de linha obrigatoriamente, tá? E para a parte estrela, nós vamos utilizar as tensões de fase. Então, isso é uma coisa que nós temos que sempre lembrar na hora de resolver um circuito desse tipo. A parte em triângulo são as tensões de linha e a parte em estrela as tensões de fase. Como esse circuito não estava identificado as linhas, né? Então eu arbitrariamente coloquei aqui A para a primeira, B para esta que está ligada nessa impedância à esquerda, né? nessa conexão à esquerda, né? E C lá para a direita. Então ficou linha A, linha B aqui à esquerda e linha C à direita. Na realidade, se a gente trocasse o B pelo C aqui, não faria diferença porque o circuito é totalmente idêntico. Então aqui, ó, pessoal, eu optei por nomear as impedâncias da seguinte maneira. As impedâncias em triângulo, eu utilizei o índice através da tensão de linha a quais elas estão ligadas. Então, por exemplo, este lado de cá, ó, está ligado à tensão de linha A e B. Então, por isso que eu chamei de impedância AB. Mesma coisa aqui embaixo, BC, e aqui a outra lateral, CA. Para as impedâncias em estrela, optei em utilizar elas como se fossem numéricas, tá? Então, a primeira aqui, eu coloquei que vai ligada na linha A, eu coloquei Z1, na linha B a Z2, na linha C a Z3. Eu optei por utilizar dessa maneira para ficar bem claro o que eu estou fazendo da parte estrela e o que eu estou fazendo da parte triângulo. Tá? Então temos o seguinte: as impedâncias AB, BC e CA, todas elas são iguais e valem 6 menos J8, convertendo para polar 10 ângulo negativo 53,13. Já as impedâncias da parte estrela, Z1, Z2 e Z3, valem 4 mais J3, em polar 5 ângulo 36,87. Então nós vamos fazer primeiro o cálculo das correntes na parte triângulo. E essa corrente nós temos que calcular ela em notação polar. Então, a corrente AB
que é dessa impedância, desse conjunto de impedâncias bem à esquerda do triângulo, é tensão AB dividido por ZAB. Então vai ser 200 ângulo 30 dividido por 10 ângulo 53,13 negativo. Aqui, ó, pessoal, importante, eu optei pela sequência ABC, tá? Para fazer essa resolução. Por isso que usei o ângulo 30 graus para tensão de linha, tá? Tensão AB. Então isso vai resultar numa corrente de 20 ângulo 83,13 graus. Essa é a tensão de fase, na realidade, desta parte do triângulo. Então apenas nesse trecho aqui. ABC vai ser a mesma coisa, só muda o ângulo agora da tensão, que a tensão BC é 270 graus, vai dar 20 ângulo 323,13. E a CA muda também o ângulo 150, e vai resultar em 20 ângulo 203,13. Feito isso, nós vamos para a parte das correntes de fase em estrela. Mas para isso, para seguir, nós temos que saber quanto vale a tensão de fase, qual é a tensão que está sendo aplicada sobre, por exemplo, a Z1. Lembrando que aqui tem um neutro virtual, né? Pelo fato do circuito ser equilibrado. Então a tensão de fase é tensão de linha por raiz de 3, 200 dividido por raiz de 3, dá 115,47 volts. Agora nós fazemos o cálculo das correntes de fase. Então, tensão de fase A dividido por Z1 vai dar 115 ângulo 0 dividido por 5 ângulo 36,87. Nós teremos uma corrente de fase de 23,09 ângulo 36,87 negativo. Mesma coisa é feita para a impedância 2. A tensão B fica com ângulo de menos 120. Então, a corrente, como resultado, 23,09, ângulo negativo 156,87. E a mesma coisa para corrente 3. Então, usamos a tensão C, tá? Então, ângulo menos 120. Resultado, 23,09, 83,13. Bom, aí vem a parte que nós temos que fazer o cálculo das correntes de linha. Então, aqui, o que eu fiz? Eu identifiquei estes três nós, tá? Então, eu identifiquei o nó A, o nó B e o nó C. O nó A que vem da linha A, o B que vem da linha B e o C que vem da linha C. No nó A, nós aplicamos a primeira lei de Kirchhoff, obrigatoriamente. Primeira lei de Kirchhoff, né? Soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Então, aqui temos nas linhas a corrente de linha A, linha B e linha C. Temos essas correntes de fase. A corrente de fase AB, que passa por essa impedância AB. Corrente de fase BC, que passa pela impedância BC. E a corrente de fase CA, que passa pela impedância CA. E temos as correntes de fase da parte de estrela. A corrente de fase 1, que passa pela impedância 1. Corrente de fase 2, que passa pela impedância 2. E a corrente de fase 3, que passa pela impedância 3. Tendo isso em mãos, nós vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff para o nó A. Então, no nó A, soma das correntes que entram nele é igual à soma das correntes que saem. Correntes que entram nesse nó são aquelas que apontam para o nó. Aponta para o nó a corrente A e a corrente CA. Então, IA mais CA é igual à soma das correntes que saem, que é a IAB, que sai do A, e a corrente 1. Então, IA mais ICA igual a IAB mais I1. Então, agora isolamos a corrente A, que é a que nós queremos descobrir, passamos a CA para o outro lado. Então, fica negativa. Então, fica IAB mais I1 menos ICA é igual a IA. Então, substituímos pelos valores das correntes, transformamos todas elas para a notação retangular
porque temos uma soma e uma subtração. No final obtemos 39,25 mais J 13,87. Isso dá uma corrente de 41,63, ângulo 19,46 graus. Para o nó B, o processo é exatamente o mesmo. Tá? Então, a corrente B mais a corrente AB é igual à corrente BC mais a corrente 2. Então, soma das correntes que entram no nó B igual à soma das correntes que saem. Então, isolamos o IB, passa o IAB para o outro lado subtraindo, substituímos de novo, calculamos em retangular, no final obtemos negativo 762 menos J 40,93, convertendo para polar, vai dar 41,63, ângulo negativo 100,54. Aqui quero chamar a atenção o seguinte, pessoal. Os módulos das correntes têm que dar idênticos, tá? Pelo fato do circuito ser equilibrado. E os ângulos, eles têm que dar entre eles uma defasagem de 120 graus. Então, se a gente convertesse isso aqui, ó, para um ângulo positivo, somássemos com o de cima, daria 120 graus. Tá? Já daria 120 graus de defasagem. Seguindo agora, vamos para o nó C. Né? No nó C, o processo é exatamente o mesmo. Corrente C mais IBC é igual a ICA mais I3. Isolamos o IC, o IBC passa para o outro lado, subtraindo. Então, vamos ter no final, como resultado, negativo 31,63 mais J 27,06, que convertendo para polar, também dá 41,63, ângulo 139,45. Então, a gente consegue perceber que todas as correntes deram os ângulos das correntes deram uma defasagem de 120 graus entre eles. Então, está perfeito o nosso cálculo. Tá? Bom, agora nós vamos para uma outra etapa, que é para fazer os cálculos das potências. Tá? Aqui é o seguinte, pessoal. Nós não podemos usar a equação de 3 vezes, tá? Porque ela não vai nos dar o resultado certo, de forma direta. Aqui, o indicado, já que nós temos uma corrente de linha, é usar a tensão de linha também, tá? Porque aí satisfaz as duas situações, tanto estrela quanto triângulo. Então, nós vamos fazer o cálculo das correntes primeiro em estrela, desculpa, das potências primeiro em estrela, e depois a potência em triângulo. Então, nós vamos obter aqui, ó, potência estrela é raiz de 3, tensão de linha, vezes a corrente em estrela, o cosseno φ estrela. Por que nós vamos fazer em duas partes? Porque os fatores de potência da parte estrela e da parte triângulo são diferentes. Tá? A gente até pode olhar pela origem aqui das cargas, que temos aqui na parte triângulo nós temos capacitores, e na parte estrela temos bobinas. Então não temos como fazer de forma direta. Tá? Se fosse uma carga idêntica, nós poderíamos usar simplesmente as correntes de linha e estaria resolvido. Mas aqui nós vamos ter que fazer desse método aqui. Tá? Então, potência estrela, raiz de 3, corrente de linha, tensão de linha, desculpa, corrente estrela, corrente de fase estrela, fator de potência estrela. Então, raiz de 3, 200 vezes 23,09, cosseno de 36,87. Se vocês lembrarem, esse é o ângulo de defasagem das impedâncias em estrela. Isso vai nos resultar uma potência da parte estrela, potência ativa, de 6.398,9 watts. A potência reativa na parte estrela é raiz de 3, tensão de linha, corrente na área de fase estrela, seno do ângulo φ das impedâncias estrela. Então, raiz de 3, 200, 23,09, seno de 36,87. Isso vai dar uma potência reativa de 4.799,2 volt-ampere reativo. Bom, agora nós vamos fazer da parte triângulo.
Então a equação é a mesma, só troca agora a corrente que era da parte estrela para a parte, agora a corrente na parte triângulo e o fator de potência na parte triângulo. Então vai ficar raiz de 3, 200 vezes 20, cosseno de 53,13 negativo. Isso vai dar uma potência na parte triângulo de 4.156,9 watts. E para a reativa, mesma coisa. Potência reativa triângulo, raiz de 3, tensão de linha, corrente triângulo, seno de φ da impedância triângulo. Então, raiz de 3, 200 vezes 20, seno de negativo, 53,13. Isso aqui, pessoal, daria negativo, tá? Daria negativo 5.542,6. Só que nós não representamos um negativo para a potência, a gente coloca o capacitivo no final, ou simplesmente um C, para identificar que essa é uma potência reativa capacitiva. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo da potência total, que é a soma da potência da parte estrela mais a potência da parte triângulo. Então, potência ativa total, 6.398,9 mais 4.156,9. Isso vai dar um resultado de 10.555,8 watts de potência ativa. A reativa, a mesma coisa. Então, 4.799,2 mais, lembrem que era capacitivo a parte triângulo, né? Então, aqui agora nós colocamos o sinal de menos. Então, negativo 5.542,6. Isso daria negativo 743,4. Então, nós colocamos como capacitivo. Tá? E a potência aparente total, então usamos o teorema de Pitágoras. Raiz quadrada de potência ativa total ao quadrado mais reativa total ao quadrado. Então fica 10.555,8 ao quadrado mais 743,4 ao quadrado. Aqui faltou o quadrado no PowerPoint, tá? Mas aqui tem um quadrado. Isso vai resultar em 10.581,9 volt-ampere. E o fator de potência resultante final é potência ativa total pela reativa total. Então vai dar 10.555,8 dividido por 10.581,9. Isso dá um fator de potência de 0,998. Então está aqui nosso cálculo resolvido. Vejam que o processo de resolução é bem longo, pessoal, mas não tem outra maneira de se resolver esse tipo de circuito a não ser esse caminho aqui. Tá? A outra situação especial que nós temos é de circuitos trifásicos estrela desequilibrados e sem neutro. Se vocês lembrarem, nós estudamos o circuito equilibrado com neutro e sem neutro e o desequilibrado apenas com neutro. Né? O que acontece quando tem o circuito desequilibrado com neutro? Aquele neutro garante que a tensão de fase esteja aplicada às impedâncias. Simplesmente isso. Tá? E o neutro vai escoar a corrente para fazer o equilíbrio das tensões de fase. Então as tensões de fase vão ficar iguais nas três impedâncias, nas três fases. Tá? Então agora aqui temos uma situação diferente. Tá? Pela não existência do neutro, haverá um desequilíbrio do nível de tensão de todas as cargas. Então, o gerador pode ser da topologia estrela, o gerador vai ter perfeito nele a tensão de fase e tensão de linha, como nós conhecemos, com a razão de raiz de 3 entre elas. Mas, quando nós temos as cargas em estrela desequilibradas e sem o neutro, nas impedâncias individualmente, nós não vamos ter mais as tensões de fase como nós conhecemos elas. Elas vão estar totalmente desequilibradas, vão estar com valores totalmente diferentes, inclusive para o ângulo de defasagem. Tá? Então a fase, né, ou a impedância de maior valor vai ter a maior queda de tensão. E as fases, né, ou impedâncias de menor valor terão as menores quedas de tensão. Então isso vai inclusive, e aquilo que eu falei, né,
vai interferir no ângulo de defasagem das tensões. Então, literalmente, há uma bagunça no circuito. E num circuito na prática, né, um circuito real, que nós temos uma instalação elétrica, se ocorrer o rompimento do condutor neutro, isso pode desencadear o desbalanceamento total das tensões, e isso pode fazer com que equipamentos mais sensíveis, com impedância mais alta, venham a queimar. Tá? É muito comum isso acontecer. Então, uma preocupação muito grande das concessionárias é que o condutor neutro esteja bem conectado no transformador, esteja bem aterrado, nas entradas de energia todos eles estejam bem conectados, porque a falta do condutor neutro numa rede trifásica pode desencadear num processo de queima de equipamentos sem precedentes. É muito comum isso acontecer. Tá? Então, um dos grandes problemas das concessionárias com indenizações de queima de equipamentos, na maior parte das vezes é causado por rompimento do condutor neutro na rede. Então, é muito importante para a concessionária que os condutores neutros estejam perfeitamente conectados. Se romper uma fase, não vai ter problema, desde que o neutro esteja conectado. E na parte interna das residências, a mesma coisa. Para quem tem uma residência ou um prédio comercial que é alimentado por rede trifásica, é importantíssimo que o condutor neutro esteja bem conectado. Então, é um ponto de manutenção preventiva importante numa instalação elétrica é o condutor neutro e suas conexões. Então, outra coisa, pessoal, que os circuitos estrela desequilibrados não permitem são aqueles métodos normais que nós utilizávamos para circuitos desequilibrados normais, com neutro. Então, aquela solução não vai dar certo, não vai funcionar, tá? Devido a esse desequilíbrio das tensões. Então, a solução é usar métodos que usem as malhas, que na prática fazem uso das leis de Kirchhoff para tensão e para corrente. É um método um tanto quanto trabalhoso, mas temos uma simplificação que acaba nos facilitando um pouco a vida, tá? Então, essa simplificação ela é específica para o cálculo das correntes de fase e correntes de linha. Lembrando que no circuito estrela, corrente de fase e corrente de linha são as mesmas. Então, as equações usadas são essas aqui, tá? São equações prontas que a gente consegue calcular a corrente de linha 1 ou corrente de linha A, corrente de linha 2 ou corrente de linha B, corrente de linha 3 ou corrente de linha C. Tá? Então essas equações aqui são equações prontas, similares àquelas transformações estrela, triângulo, triângulo, estrela, de circuitos de corrente contínua. Tá? Então são equações que acabam facilitando um pouco a vida, embora o cálculo seja bem mais longo que um circuito estrela desequilibrado com neutro. Tá? Então, é um método que, apesar de estar um pouco mais facilitado, ele ainda é longo e trabalhoso. Tá? Então, não é tão simples assim. Ele requer muita atenção, pessoal, porque nós vamos fazer sucessões de transformações de retangular para polar e de polar para retangular. Mas tem algumas dicas interessantes aqui. Se vocês olharem os denominadores de todas as equações, eles são idênticos. Tá? Então, se a gente fizer o cálculo do primeiro, podemos depois repetir nas próximas. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Dado o circuito a seguir, determine as correntes de linha em notação polar, as tensões de fase na carga, as potências ativa, reativa e aparente totais, bem como o fator de potência resultante do circuito. Uma coisa importante, pessoal, vamos voltar naquelas equações. Aqui, ó, elas usam as tensões de linha, tá? Elas não usam as tensões de fase, essas equações aqui. Tá? Então é importante lá no exemplo nós usarmos
a tensão de linha. Então aqui foi fornecida a tensão de fase. Ó. Vejo que a tensão de fase é de 110 volts. Só que a tensão de fase não nos vai servir, tá? Porque a tensão de fase aplicada na impedância é outra. Essa aqui é a tensão de fase do gerador. Essa tensão de fase não vai chegar na carga aqui. Tá? Então o que chega aqui no conjunto é a tensões de linha. Então a gente tem que determinar qual o módulo da tensão de linha. Então tensão de linha é raiz de 3 vezes tensão de fase. Então raiz de 3 vezes 110 vai dar 190,53 volts. Agora, pessoal, nós vamos identificar as impedâncias. Eu fiz assim, o seguinte. Como aqui já foram fornecidas as correntes IA, IB e C, então a corrente IA está indo na impedância 1, a IB na impedância 2 e a IC na impedância 3. Né? Então eu fiz desta maneira as identificações de impedâncias. Então a impedância 1 vale 80 mais J50, que em polar vale 94,34, ângulo 32 graus. Z2, 20 mais J30, que em polar dá 36,06, ângulo 56,31. EZ3, 60 menos J40, que vale em polar 72,11, ângulo 33,69 negativo. Agora nós fazemos a substituição na equação da corrente 1. Então, substituímos aqui a tensão AB. A AB ela é do ângulo de 30 graus, temos que lembrar disso. Impedância 3, menos a tensão CA, ela é no ângulo de 150 graus, vezes 36,06, ângulo 56,31. Aqui embaixo colocamos todas as impedâncias, né? Z1 vezes Z2, Z1 vezes Z3 e Z3 vezes Z2. Então, vou avançando aqui, pessoal. Depois vocês ou pausem o vídeo ou usem o PowerPoint para copiar. Vamos obter, então, esse valor aqui, 19.868,75 mais J, 2.160,98, dividido por 9.300,5 mais J, 4.199,91. Transformamos os dois valores para polar para poder fazer a divisão. Então obtemos 19.985,96, ângulo 6,21, dividido por 10.204,83, ângulo 24,3 graus. Isso vai dar como corrente de fase ou de linha 1, 1,96, ângulo negativo 18,09 graus, ampere. Se a gente fosse fazer pelo método de malhas, pessoal, daria um sistema com números complexos. E isso ficaria muito complicado para se resolver. Tá? Então esse método aqui ele acaba sendo mais prático para nós. Agora fazemos o cálculo da corrente 2. Lembrando que o denominador é idêntico do primeiro. Então a gente já vai copiar o resultado do primeiro logo, né? Então aqui substituímos os valores das correntes de linha e das tensões de linha e as impedâncias. No final obtemos então negativo 4.185,57 menos J 14.359,11. Isso vai nos dar em polar 14.956,71, ângulo negativo 106,25 graus. Então fazemos agora a divisão e no final temos 147, ângulo negativo 130,55. E repetimos o processo para a corrente 3.
Então substituímos aqui a tensão e as impedâncias. No final temos 19.869,02, ângulo 142,13, dividido por 10.204,83, ângulo 24,3. E o resultado final dá 1,95, ângulo 117,83 graus ampere. Então vejam, pessoal, é um processo tanto quanto longo para ser feito, mas se a gente comparasse com o método por malhas, o método por malhas daria muito mais cálculo e uns cálculos bem mais difíceis do que esse aqui. Tá? Apesar do método ser longo, ele é ainda mais prático do que os outros demais. Tá? Bom, agora nós vamos para o cálculo das tensões. E agora, pessoal, a tensão, nós temos que ter de novo em mente, a tensão nas cargas não é a mesma tensão lá do gerador, a tensão de fase. Tá? Então a tensão de fase na impedância 1, tanto que eu chamei aquilo de U1, é a corrente 1 vezes a impedância 1. Então vai dar 1,96 ângulo 18,09 negativo vezes 94,34 ângulo 32. Isso vai nos dar uma tensão de 184,9 ângulo 13,91 volts. A tensão 2, corrente 2 vezes E2. Então dá 1,47 ângulo 130,55 negativo vezes 36,06 ângulo 56,31. Isso vai dar uma tensão de 53 volts, ângulo 74,24 negativo. E tensão 3, corrente 3 vezes impedância 3, dá 1,95 ângulo 117,83 vezes 72,11 ângulo negativo 33,69. Isso vai resultar em uma tensão de 140,61 ângulo 84,14. Vejam bem, pessoal. A tensão lá do gerador era de 110 volts. E olha só o que aconteceu aqui. A impedância de maior valor, ela acabou ficando com uma tensão muito mais elevada, né? Então em 184,9 volts. Isso aqui, se o equipamento não for concebido para uma tensão mais elevada dessas, com certeza irá queimar. Então olhem a distribuição das tensões entre as fases. E outra coisa que eu quero chamar a atenção, olhem os ângulos de defasagem das tensões, pessoal. Não fecha com aquilo que a gente conhece com ângulos de 120 graus para as tensões no circuito trifásico. Então, além de haver um desequilíbrio do valor da tensão, há um desequilíbrio também nos ângulos de defasagem das tensões. Então, mexe com todo o circuito esse fato de não haver neutro nele. Isso para o circuito desequilibrado. Bom, agora nós vamos fazer os cálculos das potências. Então as potências nós vamos ter que calcular individualmente por impedância. Tá? Então a potência ativa da impedância 1 é tensão 1 vezes corrente 1 vezes o fator de potência 1. Substituindo, vamos ter então 307,34 watts. Mesma coisa para a potência 2, tensão 2, corrente 2, fator de potência 2. 53,1,47 vezes cosseno de 56,31. Dá uma potência de 43,22. Potência ativa 3, tensão 3, corrente 3, fator de potência 3. Então dá 140,61 vezes 1,95 vezes cosseno de 33,69 negativo. Isso vai dar 228,14. A potência ativa total é a soma das três potências, que vai dar 578,7 watts.
A reativa, o método é o mesmo, só ao invés de ser cosseno, agora é seno. Tá? Para a impedância 1 deu 142,04 VAR. Para 2, 64,83 VAR. E para 3, 152,09 VAR capacitivo, porque o ângulo é negativo aqui desse seno, daria negativo, então colocamos capacitivo. A potência reativa total é a soma das três potências reativas, 142,04 mais 64,83 mais negativo 152,09. Isso dá uma potência reativa total de 104,78 VAR. E a potência aparente total, usamos o teorema de Pitágoras, 578,8 ao quadrado mais 104,78 ao quadrado. Tiramos a raiz quadrada e obtemos 588,11 VA. Fator de potência resultante, potência ativa total pela aparente total, isso vai dar 578,7 dividido por 588,11, que dá um fator de potência de 0,984. Então é isso aí, pessoal, tá? Então, hoje vimos métodos diferentes de resolução de circuitos trifásicos, são circuitos que são, digamos assim, casos à parte, né, para resolução. Principalmente que o trifásico estrela desequilibrado sem neutro é muito comum de encontrarmos para resolver isso em concursos públicos, em provas de seleção de empresas. Então é interessante que vocês conheçam esses métodos de resolução. Tá? Então esse método é o mais utilizado, espero que ajude vocês bastante em algum momento. Né? Então agora vocês têm condições de completar a lista de exercícios de circuitos trifásicos, tá bom, pessoal? Então até mais e até a próxima aula.